Olá, caro estudante, concurseiro, estamos aqui para uma breve aula a respeito da cidade de Menópolis. Haja visto que estamos aí com o concurso com as suas inscrições para ser iniciado agora em julho. Hoje eu estou gravando aqui dia 25 de junho. Talvez você assista depois. E aí, embora não seja cobrado no edital, mas da banca ASEC a gente espera tudo, né? Então, portanto, a gente vai fazer algumas breves considerações sobre a história de Damianópolis. Você que adquiriu o nosso curso, as nossas apostilas, nós já disponibilizamos para você o Estatuto dos Servidores, pois caiu questões do Estatuto dos Servidores de Alvorada do Norte, ainda que não previsto no edital, e também a lei orgânica. Então, se você quiser e conseguir se organizar para estudar, está disponível para vocês lá no Drive de vocês, tá bom? Muitas das vezes, em reuniões, eventos, ou qualquer contato que a gente faça com pessoas de fora, eles perguntam: Damianópolis, onde é isso? É uma pequena porção aqui, no estado de Goiás, no Nordeste goiano, faz parte da região do Vão do Paraná, da macro-região do Vão do Paraná. Faz divisa com o município de Mambaí, Buritinópolis, Sítio da Abadia e o estado de Minas Gerais. Ele já pertenceu no passado ao município de Sítio da Abadia, que era toda essa porção pertencia. Era uma cidade bicentenária, a cidade de Sítio da Abadia, onde já teve comarca, paróquia, mas ela parece ter parado no tempo. Uma cidade muito aconchegante, pessoas simples, trabalhadoras, entretanto, pela sua idade, ela não vem aí ao desenvolvimento que se esperava. Então, só para nos situarmos, como que surgiu a cidade da Menópolis? Então, hoje ela está contando com 3.770 habitantes, conforme o último censo, o censo de 2022. O início da história de Menópolis se inicia no ano de 1840, quando ainda no Brasil, Império, migram, né, pessoas que vieram da Bahia, estabeleceram as margens do córrego Santa Catarina. Eu não consegui entender se o córrego já chamava Santa Catarina ou se os que chegaram, os pioneiros, nomearam esse córrego de Santa Catarina, né? Eu acredito que eles que tenham nomeado, né? Fizeram um lugar para ser desbravado, inclusive parece-me que a mulher de um dos pioneiros, o Júlio Moreira, ela chamava-se Catarina, então parece que eles que nomearam, era devota dessa santa, e ele nomeou o rio como o Rio Santa Catarina, e esta povoação, esse povoado, foi denominado então Povoado Santa Catarina. Então eles identificaram que eram terras boas, terras produtivas. Segundo o historiador que escreveu a história de Mambaí, que também é o meu mesmo movimento, pessoas que vieram da Bahia com o fim do monopólio português sobre o Brasil, quando em 1822 o Brasil ele torna-se um império, deixando de ser colônia de Portugal. Então, há uma expansão. As pessoas elas vieram para desbravar novas terras no interior do Brasil. Então, chegam-se a Goiás e outras localidades, né? Então, chegaram aqui em busca de terras, onde a cultura, onde o ambiente é propício para a agricultura, para a pecuária, né? Então, e também a abundância de madeira de lei, né, que seja chamada aí para a extração da madeira. A Bombaí já desenvolveu também ao redor da agricultura e da pecuária, mas também na extração do látex, né, ali da mangaba, e aí tem algumas divergências sobre o nome originar-se de mangaba, Bá da Bahia, do pessoal que vieram, Bahia da Bahia, mas vamos dizer também que pode ser uma palavra em uma língua indígena, né? Então, esse é o início, então, do Menópolis. Quem foram essas pessoas? Foram Manuel Lemos, os pioneiros, né? José Marques, José Rodrigues da Cruz e Júlio Moreira de Moura e Carolina Pereira dos Santos. Júlio Moreira de Moura, além de ser um dos pioneiros, fundador da cidade, foi ele também que doou terras. Então, ele doou terras para construção de uma capela, futuramente é construído uma escola. Então, ele que tem por isso que ele tem uma escola por nome Júlio Moreira de Moura, né? Então, qual é a estrutura hoje básica de, do,
de Damianópolis. Tem um hospital municipal, onde conta com centro cirúrgico, que faz pequenas cirurgias, tem o raio-x, né? Aí tem a prefeitura municipal. Dentro da cidade tem dois PSFs, o do centro e o do setor Bueno. Tem esse PSF, tem um também na zona rural, na Boa Esperança, mas vinculado ao PSF do centro, que é em frente ali à prefeitura, ao lado da Igreja Católica, da Matriz Santa Catarina de Sena. Ele conta com a escola Tancredo Neves, que é uma escola municipal, com a creche Luzinete, que foi uma professora. Aí temos, que é um semelho, uma creche. Temos duas escolas estaduais, a escola Júlio Moreira de Moura e a escola Manuel Leles. São duas escolas estaduais. Enfim, né, tem um posto policial, um batalhão, não chega a ser um pelotão, eu me esqueci o nome, mas é um posto policial da Polícia Militar. E aí tem os diversos órgãos, né? As secretarias municipais e tudo mais. Basicamente, essa é a estrutura pública da cidade de Damianópolis. A Igreja Católica, né, a Igreja Santa Catarina de Sena, antigamente era ligada, muito antes era ligada à Cida Badia e depois a Mambaí. Aí quando é criado, se eu não estiver enganado, em 2007, a paróquia teve o seu primeiro pároco, o padre Flaunay, então criada aqui a paróquia. As igrejas evangélicas temos algumas, mas a de maior preeminência, de mais tempo, é a Igreja de Deus do Brasil, que é pastoreada pelo bispo Sergino Costa, que está há mais de 20 anos na direção dessa igreja, ok? Então, para vocês se ambientarem um pouquinho do contexto, é uma cidade de pessoas muito simples, pessoas acolhedoras, onde você passa realmente com o pessoal na beira de casa, eu vendo aí o movimento, tem crianças brincando na rua, um lugar de pessoas amáveis, pessoas pessoas simples, pessoas mesmo de interior, né? É ao lado de Mambaí, mas é totalmente diferente. Eu sou mumbaiense e estou em Damianópolis há 3 anos e eu sei que é diferença. E eu hoje trabalho em Cida Badia e vejo a diferença entre as três cidades. São três cidades na mesma linha com muita diferença cultural, muita diferença. E existem episódios, sim, episódios de pessoas marcantes. Nós podemos falar de pessoas que o Lázaro de Damianópolis, né? Que eu não vou falar sobre isso agora, porque meu intuito aqui é realmente trazer um olhar crítico a respeito da situação da história geopolítica de Damianópolis. Então nós temos começou então o tráfico de pessoas que vieram da Bahia, né, e aí começou isso fortalecia porque o pessoal vinha, trazia mantimentos, levava daqui, e isso foi fazendo com que fosse surgindo a necessidade de ter uma estrutura, de ter mercado e outras coisas. Então esse tráfego aí de pessoas vindo, os tropeiros vindo da Bahia, passando aqui por Damianópolis, ele foi então muito importante para o desenvolvimento da cidade de Damianópolis, assim como a cidade de Mambaí também, né? É, tem uma lenda de uma neta de Lampião, cangaceiro, que residia aqui, mas na verdade não se, não se tem assim nenhuma comprovação que Lampião esteve por aqui. Há alguns indícios que Lampião ia passar por aqui e vinha a Goiás, só que na verdade a pessoa de quem Lampião herdou o bando, se não me engano, o senhor Pereira, que veio aqui para Goiás. E aí disse que essa menina falava que era Nelly Lampião, que tinha passado o bando e deixado ela aqui, e que Maria Bonita traiu o Lampião com o cara e matou o Lampião. Isso é lenda, isso é mito, porque não há nenhum relato histórico de que Lampião esteve em Domenópolis, não houve nenhum relato histórico que Maria Bonita e Lampião, inclusive, morreram juntos, né? Então, e aí também não tem, tão falsa essa ideia, porque, tipo assim, era como se ela ouvisse eles contando, mas ela, em tese, ficou aqui, morando no município de Domenópolis, que ainda acredito não era município. E aí ela não tinha contato com o bando. Como que ela sabia dessas histórias todas, onde a comunicação era muito deficiente naquela época? Então eu tenho isso como um mito. O que pode ter passado aqui foi o que eles chamavam de revoltosos, que não vai ter certeza que passou, que era a Coluna Prestes, né? Que aí fazia atrocidades, estuprar pessoas,
roubava animais, fazia aquela coisa toda. Então, aparentemente, o que passou aqui foi a coluna Prestes e não um bando de Lampião. Então, nós temos aqui a linha do tempo política. Em 1840 foi a chegada dos pioneiros. Em 31 de 12 de 1943, por um decreto-lei, foi criado o Distrito de Santa Catarina, vinculado ao município de, Sítio da Badia. Eu acredito que antes, isso aqui tudo pertencia à posse. Eu não consigo agora precisar, mas eu acredito que sim. E em 14 de novembro de 1959, no mesmo dia que foi criado no Bahia, então, desde ser distrito, e ele é elevado à categoria de município. Então, foi nesse ano, um decreto-lei estadual, e ele começando a sua vigência como município a partir de 1º de janeiro de 1960. Então, no aniversário da cidade, 14 de novembro de 1959. O nome de Damianópolis então era Santa Catarina, é, Catarina, devido aí à devoção dos pioneiros, por conta da fé deles, e parece que a mulher do Júlio chamava Catarina. Aí, mas mudou para Damianópolis, porque aqui uma das pioneiras, a dona Damiana, foi uma mulher que contribuiu muito para o crescimento e estabelecimento do município. Então, diz que era uma mulher de uma força física inigualável, e aí foi homenageada aí, a dona Damiana, a cidade então de Damianópolis, né? Então, cidade de Damiana. Olha só, uma coisa interessante. Segundo o IBGE, em 2022, em Damianópolis, nós tínhamos 3.770 pessoas. Entretanto, o eleitorado de Damianópolis consta de 2022 de 3.799. Se fosse exatamente 3.770 pessoas, teria um erro nisso daí. Por quê? Porque nem todas as pessoas votam. Nós temos idosos, nós temos crianças, menores de 16 anos. Né? Então, assim, é impossível a cidade ter mais eleitores do que moradores. Então, subtende-se que tem moradores fora, né? Pessoas que moram fora que votam aqui. A diferença é de 29 eleitores para moradores. As festas tradicionais aqui, nós temos dia 29 de abril a festa da padroeira e temos a festa de abril muito famosa na região, né? De muitos anos, mais de 50 anos que tem essa festa, acho que beira 60, não sei. E aí o pessoal flui para Damianópolis, é um evento esperado, né? Teve uma quebra com a pandemia, mas no ano passado e neste ano já teve. Eu participei desse ano trabalhando, eu nunca fui em uma festa, né? E aí nós temos a festa padroeira, que é um evento religioso, temos a festa da cidade, que é uma festa tradicional. Aí nós temos outras festas pequenas, né? De padroeiros, de fazenda, de capelas e tudo mais. A festa do evangélico não emplacou aqui, inclusive desde 2021 a gente tenta o financiamento através de ser a cultura cristã, a cristã evangélica, ela é reconhecida no Brasil como sendo cultural por uma lei ainda do governo, se não me engano, do presidente Lula. Aqui da Menópolis também foi reconhecido municipalmente, né? Foi uma proposta que nós fizemos ao vereador Carlos Sérgio, e ele colocou em votação e foi aprovado, mas até hoje a gente nunca conseguiu, inclusive de enviar ofício solicitando que se fizesse, e até hoje não tivemos resposta, né? Mas um dia, daqui a um tempo, vamos fazer uma nova história e colocar aqui a festa evangélica como tradicional. E o Réveillon também era muito famoso aqui na região. Parece-me que havia um acordo entre as cidades, que Mambaí fizesse o aniversário, que é no mesmo data, e Damianópolis fizesse o Réveillon, né? No ano passado não teve, foi organizado aí por pessoas particulares, mas não sei se ano. A prefeita de Damianópolis, a senhora Andréa Lins de Polo, né, conhecida como Andréa de Fabim. Uma coisa interessante é que Andréa ela entra para a política na eleição de 2008. Ela ganha a eleição em 2008, aí governa de 2009 a 2012, ganha novamente e governa de 2012 a 2016. Aí entra o prefeito Gilmar, governa até 2020, quando ela ganha novamente e está atualmente no poder. Então é o terceiro mandato dela. Um fato interessante é que dizem, né, que o Fabinho que seria o candidato
para aquela eleição. Só que houve uma espécie de traição de partido e ele não estava afiliado ao partido, não podia sair, lançou ela pelo PDT e encabeçou aí. Já da menor já teve momentos conturbados, escalação de prefeito, inclusive no site da prefeitura há nomes que faltam, porque a eleição do senhor Raimundo, que é conhecido como Pezão, aí depois vai para a transição do próximo prefeito. Mas nesse intervalo houve uma meia dúzia de prefeitos, né? Que era o vereador que assumiu, o presidente, aí depois é cassado, virou aquela confusão toda, tinha eleição, tinha as parlamentares, mas isso é uma coisa que a gente quer apurar melhor e falar em outro momento. Nesse momento eu quero trazer para vocês essa questão da geopolítica, a questão da historicidade de Domenópolis, quem sabe não é uma questão da prova. O pároco atual é o padre Federico Ornelas, um homem de Deus, um bom padre, fica à frente da paróquia. E falar de paróquia, a gente fala da Rimaraci, que eu procurei uma foto e não achei. Né, que ela esteve de 93 a 2007, segundo o site aí da Diocese de Formosa. Todo mundo lembra da Rimaraci. Decidi até ouvir um vídeo dela, dando um abraço para Damenópolis. Né, fez um bom trabalho aqui na região. Mas não, a própria estrutura é, da cidade ela é bem interessante, a vegetação. Então, um trabalho de Sebrae ele colocou como se fosse o clima úmido da Amazônia e a sequidão da Caatinga. Então a gente fica nessa uma hora está muito frio, outra hora muito quente, outra hora muito úmido, outra hora muito seco, né? E nós temos diversos pontos turísticos, Cachoeira Fel de Novo, Paraíso Cerrado, né? O Poço Azul ou Verde, não me recordo agora, e tudo isso que é na Conde de Mambaí, como se esses aqui fossem locais turísticos de Mambaí, quando na verdade da Menópolis. Eu não entendi porque os empresários daqui, que têm condições financeiras, ainda não se organizaram para o turismo vir para cá. Então, hotel fica em Mambaí, hospedagem, né, alimentação, guia, tudo fica em Mambaí, mas enfim, né? Eu vou passar algumas imagens só de curiosidade, que foi um desfile no dia da inauguração do posto telefônico, né? Aqui nós temos o posto telefônico, algumas aqui crianças. Imagina essas crianças que a idade que estão hoje, né? Algumas pessoas já não estão entre nós, eu não sei quem são essas pessoas, né? Então, desfile, aqui é o centro comunitário, muito famoso em suas festas e bailes. Aqui nós temos um desfile de 7 de setembro, ao que parece, aqui onde a escola Tancredo hoje, aqui onde é o vereador, por aqui onde o vereador Weider mora, né? Que é o popular Neguinho de Martinha. Bem bonita essa aqui, viu? Que a prefeitura, a estrutura ainda é a mesma. Então, eu trabalhei 3 anos aqui, a gente tinha medo de cair em cima da gente, né? E aqui nós temos a pracinha, aqui a capela, aqui, eles falam de uma barraca que tinha por aqui. Aqui eu acredito que aqui hoje a paróquia é virada para cá, que é a casa paroquial e tudo mais. Nós temos outras coisas, outros elementos interessantes que eu gostaria de trazer, só que não nesse momento, que aqui é para vocês estudar para concurso. Mas eu quero fazer ainda com nomes importantes. Eu não citei nenhum nome, assim, fora daqueles que foram extremamente necessários, né? Ah, porque citou fulano, citou meu pai. Porque fez, né? Porque fulano estava. Então a gente não citei, porque eu tenho interesse em futuramente, com mais tempo, fazer uma pesquisa mais acurada e trazer mais elementos dessa história da cidade maravilhosa, tá? O gentilicio de Damianópolis é Damianopolino e não Damianopolense, né? Então os Damianopolinos, meu abraço, viu? Deus abençoe essa cidade e bons estudos para vocês que estão estudando para concurso.